Fala galera esperta, Leandro Lima na área, vamos falar de futebol amazonense, vamos falar de Série B, com essa demissão aí do técnico Guilherme Alves, mas vamos falar também da Série D, com a vitória dupla aí de Manauara e Manaus no Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. O final de semana foi intenso aqui para os nossos clubes e a gente vai contar um pouco mais sobre tudo isso, mas antes, é claro, roda a nossa vinheta. Meus amigos, minhas amigas que estão conhecendo agora o canal do Leandro Lima, ou você que já está por aqui, que assiste os conteúdos, mas de repente ainda não se inscreveu, peço para você fortalecer esse trabalho e você fortalece de uma maneira muito simples. Tem um botãozinho de se inscrever, vai lá, se inscreve, aí depois você ativa o sininho de notificações porque você vai estar sempre recebendo aí um aviso de que tem conteúdo novo no canal. E é claro, cara, comenta, porque aqui o espaço é democrático, claro, se todos vierem com respeito e, no geral, são sempre comentários muito respeitosos que a gente recebe aqui. Então, peço para você deixar a sua opinião. Você concorda ou não concorda com a demissão do técnico Guilherme Alves? E também fala, evidentemente, aí sobre os nossos times da D, né? Manaus e Manauara. O que vocês acharam desse resultado aí, em especial, que devolveu o Manauara para a liderança do Campeonato Brasileiro da Série D e que colocou o Manaus de novo no G4, né? Uma notícia muito importante aí para a torcida do Esmeraldino. Bom, mas vamos começar aqui falando da demissão do Guilherme Alves, né? Ele foi demitido aí depois de 11 rodadas, onde ele teve 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O último jogo dele foi no comando do Amazonas contra o Atlético Paranaense, jogando em casa, que o time perdeu de 1-0. Né, bicho? Eu acho o seguinte, pessoal, de forma assim, a gente não pode negar que o Guilherme deu uma melhorada no time, uma melhorada, assim, por exemplo, de posicionamento, alguma coisa assim. Porém, assim, quando eu falo de melhorar em relação ao que estava antes. Porém, é aquela história. Essa melhora não se refletiu naquilo que a torcida mais espera, que é o quê? Que o time saísse da zona de rebaixamento. Isso não aconteceu ainda, né? A equipe está aqui na 19ª posição, evidentemente, que eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, mas ainda tem jogos ainda aqui para fechar a rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, a 15ª rodada, ainda faltam esses jogos, e aí é aquela história, né? Treinador, gente, vive de resultado. Infelizmente, né, no Brasil, você não tem, como diz, você precisa resolver o problema. Não conseguiu resolver o problema, roda. Não tem jeito, gente, não tem jeito. E no caso do Guilherme aqui, eu acho que, no geral, ele teve erros, teve acertos, teve alguns erros, alguns jogos que a gente falou sobre isso, né? Falou sobre mexidas erradas que ele deu na equipe, ou mexidas que ele fez, mas não conseguiu atingir o objetivo, evidentemente, que ele tinha em mente, mas, no geral, também, a gente precisa dizer isso, e a gente vem falando isso, a equipe vem tendo, como diz, vamos para o 4º treinador da temporada, né? 3 na Série B, é muita coisa, é um roteiro digno de rebaixamento, e se você vê essa rotação de técnicos e nenhum consegue realmente fazer o time jogar, ou o time cumprir seu objetivo, que é sair da zona de rebaixamento, né? Você evidentemente vai pesando ali, vendo que o problema talvez passe muito também pela formação do elenco. É evidente que chegaram reforços aí durante esse processo, muitos deles já na era Guilherme Alves, mas a coisa está demorando demais para engrenar. E o ataque, né, tem um problema no ataque muito sério, a gente sabe disso, a gente oscila muito, e eu acho que em algumas ocasiões, eu acho que o Guilherme Alves deve ter pensado durante a sua passagem aqui pelo Amazonas, dizendo assim, olha, cara, me regulariza aí, me dá uma camisa, porque não é possível eu, ali com a idade que eu tô, acho que eu consigo fazer melhor do que muitos desses caras. Então, vamos ouvir aí, vamos esperar para ver quem é que vai aparecer como novo treinador da equipe. Né? Até estava brincando ali, muita gente falando sobre o Rafael Lacerda, teve enquete na internet, porque o Rafael Lacerda está desempregado, e aí eu vou falar uma coisa para vocês, para mim não seria nenhuma surpresa se ele aparecesse anunciado aí pela diretoria do Amazonas FC como novo treinador,
porque pelo menos aquela história, o Rafael, ele cortaria um caminho muito grande por já conhecer o clube, por saber das dinâmicas internas, embora ele não conheça muitos dos jogadores, é um elenco totalmente diferente, praticamente todo diferente do que ele teve no ano passado. Aliás, se fosse aquele elenco do ano passado, com certeza a coisa estaria bem melhor. E aqui eu quero fazer esse parêntese para você, torcedor. Eu vi muita gente ali, às vezes a galera vinha aqui no canal e dizia assim, mas esse time é não sei o que, time ruim, e falava pra caramba. Mas, olha aí, tá provado, hein, pessoal? Aquilo que eu falava no ano passado estava certo. Eu digo, gente, vocês estão reclamando de barriga cheia. Porque se a gente comparar com o time e o resultado, os resultados que estão sendo apresentados esse ano, é nítido que o do ano passado ali deixou saudades. Eu leio muito comentário, inclusive, sobre isso. Eu digo, o pessoal falando, né? A gente era feliz e não sabia. Né? Então, assim, vamos esperar para ver quem vai pintar, mas eu digo para vocês que para mim não seria nenhuma surpresa se a diretoria fosse por esse caminho, ali de repente escolhendo o Rafael Lacerda. E, cara, outra coisa que eu quero comentar aqui sobre o Amazonas é o seguinte, a gente viu nos últimos tempos aí uma postura do clube assim de silêncio. Eu sei que o clube tem, tá até escrito no ônibus, né, a onça caça em silêncio, mas eu acho que é um silêncio meio injustificado, essa questão de não ter coletiva pós-jogo, não ter coletiva pré-jogo com jogadores e tudo mais. E aí eu perguntei, né, fiz essa pergunta aí para a assessoria de comunicação do clube, né, um tempinho atrás, e foi dito para mim o seguinte, que isso era uma determinação da direção do clube, sabe, de que não tivesse mais esses momentos. E aí, muito disso, cara, acredito eu, que passa por aquela coisa, de repente, na cabeça da galera, achar que uma blindagem melhora, né? Ou então aquela coisa, ou ficou chateado com as críticas que o clube vem recebendo da imprensa, e críticas, diga-se de passagem, muito bem justificadas, porque o momento é horroroso do Amazonas, o pior momento da sua história, sem dúvida. Se for a questão das críticas, uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, gente, o clube não vai, nenhum clube vai voar em céu de brigadeiro o tempo todo. Crise, momentos ruins fazem parte. Assim, de repente as pessoas no clube não estão acostumadas a passar por esse tipo de coisa porque o clube vem de momentos extraordinários, título nacional que a gente nunca teve. Enfim, passa por, de repente, essa percepção de não saber lidar com esses momentos. Mas qualquer clube, gente, tem que saber lidar com isso. Porque, por exemplo, você imagina, o Amazonas tem o quê? 6 anos, mas tem clubes que são centenários e, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, para mim, que é cabal, o Fluminense. O Fluminense teve momentos de estar no topo e estar no fundo do poço. A gente viu mesmo, assim, você quer tem um pouquinho mais de idade, em 1999, o Fluminense disputando uma Série C, jogando aqui em Manaus contra o São Raimundo, sabe? Então, assim, um time de elite que caiu, que despencou e, sabe, teve que voltar. E hoje o Fluminense está disputando uma Copa do Mundo de clubes. Então, na vida de qualquer equipe de futebol, essas oscilações fazem parte, sabe? Fazem parte, não adianta você chiar. E talvez, eu acho que esse deve ter sido uma das coisas que ajudaram aí o clube a tomar essa decisão de silenciar, que é uma decisão, para mim, boba, sabe? Boba, e que matematicamente ajudou em que o silêncio do Amazonas FC? Ajudou em alguma coisa? Subiu na tabela? Serviu para que isso aí? E se o problema for as críticas que o clube recebe, também tem uma outra questão. Esse silêncio, essa falta até de uma prestação de conta por parte dos atletas, do treinador, tudo isso prejudica um outro público que não tem nada a ver com a história, que é o público, a sua torcida. Então, cada vez que o clube silencia, que decide não fazer uma coletiva, que decide não colocar os atletas para falar, quem está sendo prejudicado na ponta é o torcedor. Esse torcedor, por exemplo, ele não vai saber por que o treinador tirou o Luizinho e botou o Huguinho,
sacou? Não vai saber por que o cara decidiu montar um time com uma postura mais reativa, ou fez A ou B ou C, enfim. E não vai saber, principalmente, né, cara? Porque, o que está acontecendo ali na montagem da semana, como é que está a situação de quem se machucou. Enfim, a gente fica num vazio total, sabe? Num voo cego, graças a essa postura. E é uma postura que não ajuda em nada, que não trouxe absolutamente nada, só serve para afastar o torcedor do clube. Porque se o torcedor não consegue, por exemplo, muitas vezes o cara pode ter uma... Não estou dizendo que esse é o caso, mas nessa postura de repente ali fazer esse embate com a imprensa, você pode dizer assim, não, cara, esse cara que se lasque aí para arrumar notícia. Porra, beleza, bicho, só que o teu torcedor vai deixar de ser informado. Então, conviver com a imprensa, conviver com crítica fundada, às vezes crítica infundada, tudo isso faz parte do jogo, gente. Então, o Amazonas que está chegando agora, começando a sua carreira agora, precisa entender essas nuances, porque essas nuances fazem parte da vida, fazem parte do futebol. E agora vamos falar de Série D, pessoal, porque teve uma rodada bem bacana para os clubes amazonenses, né, para o Manauara e para o Manaus, aqui no grupo A1. E olha só que curioso, gente. Essa rodada, no fim das contas, serviu para um ajudar o outro, né? Claro, primeiro eles se ajudaram vencendo, né? O Manauara venceu por 1-0 o Águia de Marabá, e o Manaus, depois de um susto ali, depois de ter tomado o primeiro gol da partida ali no primeiro tempo contra a Tunaluso, conseguiu virar no segundo tempo. Então, foi aquela, uma mão lava a outra, e as duas lavam o rosto ou outra parte do corpo que você preferir. Mas foi isso. Por exemplo, no caso do Manaus, ele vence a Tunaluso, e graças a essa vitória que ele teve em cima da Tunaluso, ele ajudou o Manauara. Porque se a Tunaluso tivesse vencido o jogo, ela teria chegado a 24 pontos e assim teria mantido a liderança aí, do grupo A1, teria ficado na liderança. Então, o Manaus deu essa força para o Manauara. Em compensação, né, o Manauara foi lá e disse, amigo, te ajudar também, na verdade, o jogo antes, né, que rolou no sábado, mas quando ele vence o Águia de Marabá fora de casa por 1-0, ele ajuda o Manaus a ir para o G4, porque o Águia de Marabá é um concorrente direto ali, ele está na 5ª posição, com 15 pontos, e o Manaus chegou aos 16 com essa vitória. Então foi aquela coisa, um ajuda o outro, os dois se ajudam e está tudo certo. Então uma rodada muito boa para o futebol amazonense no Campeonato Brasileiro da Série D, a nossa 4ª divisão. Agora, pessoal, antes de encerrar esse vídeo aqui, eu quero falar sobre as transmissões do Campeonato Brasileiro da Série D. Vocês sabem, eu gravei alguns vídeos aqui, furioso da vida, por conta disso que eu considero, sabe, um total desprestígio com o Campeonato Brasileiro da Série D, essa coisa de não ter transmissão dos jogos. Eu fiz vídeos assim, falando aqui sobre isso. Problema ainda da gestão anterior, do senhor Edinaldo Rodrigues, que graças a Deus já não comanda mais a Confederação Brasileira de Futebol, mas agora a gente tem aí o Grupo Metrópolis, que assumiu o comando das transmissões, e é uma notícia muito bacana, sabe? Esperei muito por isso. É claro que, abre parênteses aqui também para uma informação evidente, que antes a gente começou esse campeonato com problema de transmissão, com o CBF proibindo, com o CBF liberando. Depois a CBF liberou, chegou a liberar a transmissão dos jogos, desde uma série de critérios, pedido de autorização, aquela parte burocrática toda. Mas é aquela história, cada um fazendo de um jeito, acaba que a coisa não fica num padrão assim de repente legal, né? Ou fica muito diferente do outro. Enfim, aquela coisa toda que a gente costuma olhar, quem assiste o Campeonato Brasileiro da Série B sabe. E aí, com a transmissão do Metrópolis, quero aqui parabenizar o Grupo Metrópolis, pelo menos nessa esse final de semana, foi muito bacana, muito top a qualidade da transmissão, porque também a gente está acostumado com umas transmissões, mas enfim, eu ia dizer que bem ruins na D, quando tinha outros serviços de streaming, mas aquela coisa, é melhor ter uma transmissão ruim do que não ter transmissão nenhuma, sabe? Tá no apagão total, como muitas vezes a gente chegou a ficar nesse campeonato. Mas aqui elogio, aí o Grupo Metrópolis fez uma transmissão muito boa do jogo do Manaus, por exemplo, eu assisti contra a Tunaluso. E mais uma coisa aqui interessante também, parabenizar aqui aos nossos colegas aqui
da equipe que fez essa transmissão, aí o Marcão, Natasha, Lucas, enfim, a turma mandou muito bem na transmissão. Inclusive, eu acho que essa transmissão do Metrópolis ela já diferencia-se um pouco das outras que a gente teve do Campeonato Brasileiro da Série B ao longo dos anos, porque, olha só, usa a figura de um repórter de pista ali, de campo, que é muito bom, gente, que o cara pode chegar, fazer uma pré-entrevistar antes do jogo, no intervalo, pós-jogo. Isso é muito bom, isso é respeito com o espectador, cara, com o fã do futebol. Você poder oferecer uma estrutura melhorzinha ali de transmissão. Então tá de parabéns todo mundo, fico muito feliz. Sou um cara que sou chato pra caramba nesse critério, milito mesmo para que a gente tenha transmissões na quarta divisão, para que a gente tenha qualidade nessas transmissões, e a gente está tendo agora, gente. Isso é muito bom, isso é evolução. Não tenho muitas expectativas, como eu sempre falo para vocês aqui, eu não sou um cara que tem muita expectativa com relação a gestões de futebol. Chega um cara novo, vou fazer isso, aquilo, né? Mas parece aí que a CBF, no novo comando do Chalde, parece que está começando a fazer algumas coisas ali legais. Eu torço, apesar de dizer para vocês, não tenho muita expectativa sobre essas questões, mas começo a ver ali um pouquinho de, sabe, tá começando a ficar legal, pelo menos isso aí, e a gente começa a organizar a coisa. Então, é isso. A gente precisa só de um cuidado melhor com o futebol, cara, independente da divisão, sabe? Se é na primeira elite é tudo lindo e maravilhoso, na segunda a coisa tá bem boa, tá, não sei o quê. E aí, no resto, né, vai descendo a ladeira, e a gente sabe o seguinte, que é importante cuidar de cada divisão, porque em todas as divisões a gente tem gente apaixonada pelo clube A, pelo clube B, e a gente precisa oferecer um produto minimamente decente. Então, é um final de semana que, nesse aspecto de Série B, eu confesso a vocês que fiquei muito feliz. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Vamos começar mais uma semana aí. Espero que com muita força, energia, tudo de bom para vocês. Estou indo fazer uma viagem. Então, não estranhe que se de repente acontecer alguma coisa relevante que a gente possa trazer aqui para o futebol amazonense, o tio vai estar num lugar diferente, assim, com um cenário diferente. Mas o importante é que a gente vai estar junto. Grande abraço, vamos que vamos, porque o futebol não para.